Estamos de volta com Ação Parlamentar e hoje, no Tramitando, a gente fala sobre a união entre educação e comunicação. Você aí já ouviu falar em educomunicação? Mais do que ensinar a usar as tecnologias, esse conceito busca formar jovens mais críticos diante da enxurrada de informações que nós recebemos todos os dias. Nós fomos conhecer quem já aplica esse conceito na prática e entender quais são os impactos desta aplicação na nossa cidade. Educar a partir dos meios de comunicação. Esse é um dos principais objetivos da Associação Celebreiros, que usa das plataformas de mídia para levar formação educacional aos jovens de São José dos Campos. A educomunicação é um conjunto de ecossistemas, em que os elementos estão muito ligados às ferramentas de comunicação, e a educomunicação é uma ciência que estimula também a criança, o adolescente e o jovem expressarem sua visão de mundo e possibilita uma dinâmica interdisciplinar da produção desse conhecimento. Ou seja, eu aprendo isso, aprendo português, aprendo matemática, aprendo biologia, física, etc. E como é que eu posso me expressar juntando todos esses conhecimentos, mais a minha sensibilidade na leitura que eu faço do mundo. A ideia é que os alunos se tornem multiplicadores, compartilhando informações e conhecimentos aprendidos durante as oficinas. Para o vice-presidente da instituição, promover a educomunicação é uma forma de pluralizar o acesso ao ensino, principalmente na comunidade periférica. São os lugares em que a expressão está viva, a criatividade também, por conta de tantas dificuldades, porque as cidades são muito desiguais. Esse modelo de cidade que a gente tem hoje no mundo é muito desigual, E quando esses jovens percebem que essa sabedoria e a sua sensibilidade pode permitir de que ele leve também a comunidade dele, propicie para a comunidade o desenvolvimento de uma inteligência estratégica para poder participar da cidade. É o que a gente chama de democracia participativa. Outro pilar fundamental trabalhado nas oficinas é a educação socioambiental. Para isso, a associação possui o programa Jovens em Ação Sustentabilidade, onde os alunos realizam produções audiovisuais com caráter educacional. Na programação, conteúdos voltados ao meio ambiente são abordados com o intuito de despertar a consciência ambiental. Olhando também que o planeta Terra ele é finito. O quanto que eu preciso mudar de atitude para que outros também possam desfrutar do que o planeta propicia para a nossa espécie. Então, o primeiro movimento é uma mudança de paradigma no pensamento, Ou seja, eu não vou mais jogar as coisas que eu descartava antes, E a gente faz um trabalho também que a gente chama de ecoatitudes. Quais as atitudes que eu posso, aprimorar ou passar a fazer? Muito embasado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, para o vice-presidente da Celebreiros, além do trabalho realizado dentro da associação, para que a educação socioambiental tenha, de fato, um impacto na cidade, a educomunicação precisa ser implementada no sistema público de ensino. A escola pública tem que ser valorizada. A escola pública faz um trabalho transformador. Ela precisa, inclusive, de outras ciências, como a própria educomunicação, e do trabalho da sociedade civil, das organizações não governamentais, inclusive, numa parceria para que todo mundo junto possa desenvolver ações para reduzir essas desigualdades. E, é claro, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens tenham um juízo crítico, defendam o Estado de Direito, a democracia e alcem voos nos seus empreendimentos ou nas empresas que forem trabalhar. Com esse grande diferencial, que tem 3 coisas que eu acho fundamental para falar aqui. Alteridade, aprender a ver com o olhar do outro, solidariedade e atitudinal em defesa da vida de todos. O que a gente viu na matéria são exemplos vivos do que a educomunicação pode fazer. E para isso, existe um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Fernando Petit, que está aqui comigo. Esse projeto de lei, ele quer criar na cidade a política municipal de educomunicação. É isso, vereador? Como que isso pode funcionar na prática? É um projeto de lei que reúne educação com comunicação, fazendo com que o jovem nas escolas públicas tenham acesso a trabalhar com uma mídia, fazer um programa de rádio, fazer um podcast e você, consequentemente, você acaba construindo uma formação, trazendo informações verdadeiras
para jovens que no futuro serão jovens mais participativos, engajados no dia a dia da sua comunidade, da sua cidade. Enfim, você traz informações para que a gente possa ter jovens preparados para esse mercado que ainda é relativamente novo, né? Um mercado de tecnologia. Muitos não se preparam. Quando chega nessas novas profissões, eles não têm esse conhecimento. Também a educomunicação já está na base nacional do comum currículo, né? Que já é algo nacional e gradativamente todos os municípios vão entrar nessa realidade. São José dos Campos, que já tem uma educação 5.0, é uma cidade que tem uma maior facilidade por estrutura, e até por ações já nos alunos que trabalham, né, com robótica, com a educação 5.0, fica mais fácil eles se interagirem e aprenderem nessa nova realidade. Então, a gente pode ter na prática as escolas da rede pública de ensino criando podcasts, revistas, ferramentas da comunicação, e tudo isso vai estimular o pensamento crítico desses jovens também? Com certeza, e mais importante também, né, o pensamento crítico que faz diferença no dia a dia dele, da família, da comunidade, da própria escola. Quando você leva essas informações, você pode mudar uma realidade que existe no seu bairro, com os alunos, traz mais respeito entre os alunos, porque com a participação, trabalho em grupo, que é fundamental para que você possa construir algo, e também algo que a gente vê muito no dia a dia, a imprensa bate muito nessa tecla, né? Tem muitas fake news, que você recebe no dia a dia no seu WhatsApp, você recebe de um grande amigo, você automaticamente não vai pesquisar se aquele conteúdo é verdadeiro. Se você ainda acredita um pouco naquele assunto, você acaba passando para frente. Quando você cria um jovem mais crítico, né, com mais informações, ele já sabe se aquela matéria é verdadeira ou não, e quando ele não sabe, ele sabe que ele tem um caminho para pesquisar. Deixa ir nos portais que eu conheço, né, de informações verídicas, que a gente tem muitos, né, no Brasil, e ele acaba não caindo muito fácil nessas armadilhas que fake news serve para, na maioria das vezes, né, quando é mentira, serve para destruir a imagem daquela pessoa que é atacada ou daquela instituição. É muito importante que a gente tenha jovens que saibam o caminho de se esse é verdadeiro ou não. Ainda um pouco nessa área da desinformação, né, vereador? O projeto ele une a comunicação com a educação socioambiental, né? Nesse tempo que a gente está vivendo de tantas mudanças climáticas, né? O senhor acha que essa ferramenta pode ajudar também a criar jovens mais conscientes nessa parte de saber o que é verdade ou não, até na questão de preservação ao meio ambiente? Sim, esse é um dos assuntos primordiais, né? Quando você ensina também o jovem que ele pode fazer parte de toda essa estrutura da preservação ambiental, porque muito se vê, né, quando fala em preservação ambiental, fala-se muito em governos, né, ações entre países, e o jovem, às vezes por falta de conhecimento, pode pensar, eu não posso fazer nada em relação a isso, né, governo municipal, estadual, né, em nível federal, mas não é verdade. Quando você traz essa informação, você traz um jovem com conhecimento, sabendo que no dia a dia dele ele pode preservar água, economizar água, não jogar o lixo, né, de uma maneira errada, separar o lixo adequadamente. Quando faz uma visita à praia, levar aquele saquinho para guardar os lixos, não deixando o ambiente com sujeira, poluição que pode transformar. Isso faz toda a diferença e a gente vê isso no dia a dia quando a gente fala com jovens que já têm esse conhecimento. Ele faz dentro de casa, né, aquela preservação de tomar um banho mais rápido, de lavar a louça também com pouca água, escovar o dente com a torneira fechada, e é fundamental, porque quando o jovem sabe que ele pode fazer a diferença devagar, às vezes ele muda um pouco a ideia do bairro, daqui a pouco ele é um cidadão que está na política, um jovem que virou empresário, ele tem que ter essa consciência e preservar o meio ambiente, já que a gente vê que tem dias muito quentes, no outro dia cai uma chuva que atrapalha a vida de muitas pessoas, fazendo com que as pessoas corram risco com inundação, desabamento. Então, todo mundo tem que participar. E uma ferramenta dessa faz com que o jovem já participe desde muito cedo e crie um cidadão mais consciente. É uma ferramenta que vai começar na sala de aula, mas que vai expandir para tantas áreas aí da nossa sociedade. Sim, né? Até no dia a dia, fora ele ter conhecimento que ele pode ser um cidadão que comanda, né, é participativo na preservação do meio ambiente, ele também com a escola, cada escola pode levar a conhecer as nascentes do seu município, né? Ter uma visita técnica numa Sabesp, que é produtora de água. Então, é algo que tem tudo a ver com o dia a dia que a gente precisa fazer com que os jovens tenham consciência que eles podem fazer diferença.
Tá certo. Obrigado, Valeu. vereador, Obrigado a vocês. pelos esclarecimentos.